mais um vídeo de dicas do CC com a geometria analítica e estudo do ponto. Vamos começar com um lembrete sobre a regra de Sarri, que é uma regra usada em determinante de terceira ordem. Então, é uma regra que conhecemos lá no segundo científico. E aí deixo para vocês aqui fazer uma revisão que é largamente usada nesse nosso vídeo. Vamos aqui a um exemplo que ficou problemático no vídeo passado. Determinar o triângulo ABC quanto aos lados e aos ângulos em que esse triângulo possui os vértices A, B e C. Bem, gente, para chegarmos lá, vamos determinar inicialmente o comprimento dos três lados. Nada mais, nada menos, o lado AB é a distância entre os vértices A e B, raiz quadrada de 65. O BC, nada mais, o lado BC, distância entre os vértices B e C, raiz quadrada 85. E AC, gente, é a distância entre os vértices A e C. Bom, aqui nós temos já os três lados, a dimensão dos três lados do triângulo. Verificamos então que dentro da classificação pedida, quanto aos lados, nós temos que os três lados possuem medidas distintas, então trata-se de um triângulo escaleno. Bem, deixa eu lembrar daqui quanto aos ângulos. Se um A é o maior lado de um triângulo, ocorrem três classificações possíveis. Em cima desse A, o quadrado do maior lado, o quadrado do maior lado. Se ele é menor do que a soma dos quadrados dos outros dois, ele é acutângulo. Se ele é igual, ele é retângulo. O triângulo é retângulo. Se o maior lado ao quadrado é menor do que a soma dos quadrados dos outros dois, é obtusângulo. E, gente, nesse caso, o que verifica-se que o maior lado, no caso, é a raiz quadrada de 85, e ele é, o seu quadrado, né, é menor do que a soma dos quadrados das outras duas, que raiz quadrada de 85 ao quadrado é 85, e a soma dos outros dois quadrados dá 105. Então, trata-se de um triângulo acutângulo. Classificação final, ele é escaleno e acutângulo. Gente, vamos à mediana e o barricentro de um triângulo. O que é a mediana? Segmento de reta que parte de um vértice do triângulo e divide o lado oposto ao meio. Uma mediana aqui, por exemplo, em relação ao vértice A, parte de A ao lado médio do lado oposto, que é o BC. E assim vai. A mediana relativa ao B parte de B ao médio do lado oposto a ele, que é o lado AC. E o vértice C vai ao ponto médio do lado, a mediana AC, né, ao ponto médio do lado AB. Bem, gente, cada mediana dessa, ela possui o que, ó, como medida do A ao G, que nós vamos ver o barricentro, do vértice A ao barricentro equivale a 2/3 da mediana total. Da mesma maneira, do G ao M1, essa medida GM1 equivale a 1/3 da mediana total. Ó, gente, alguns problemas usamos isso aqui. O G nada mais nada menos é o ponto de encontro das três medianas. Para você determinar as coordenadas dos G, que em geral simbolizamos suas coordenadas x, g e yg, nada mais nada menos. O xg é a média aritmética das abscissas, ó, xa mais xb mais x3 dividido por mais xc dividido por 3, e o yg, gente, é a média aritmética das ordenadas. Aí então a formulazinha para o cálculo da mediana de um triângulo. Questão da FEI. Dado um triângulo de vértices ABC, calcular o barricentro. Ó, gente, se temos as coordenadas, o barricentro não tem resistência. Vimos que é a soma das abscissas, no caso 1 mais 3 menos 1, dividido por 3 dá 1. A abscissa se foi do barricentro. A ordenada é a soma das ordenadas dos três vértices, dividido por 3, no nosso caso 5/3. O alinhamento de 3 pontos. Gente, vamos considerar aqui esses pontos generalizados ABC, ó, e esse determinante. Ora, a condição de figurar o alinhamento é nessa forma, tá? Eles, em outras palavras, estão alinhados quando eles pertencem a um mesmo segmento, ou então a mesma reta. Para que você verifique o alinhamento, você trabalha com esse determinante, verificando como? Se esse determinante for nulo, eles três são colineares, ou seja, estão alinhados. E se o determinante for diferente de zero, você trabalha com ele
com esses 3 pontos, esses 3 vértices, em geral sendo vértices de um triângulo. Então, igual a 0, condição do alinhamento, diferente de 0, pontos não alinhados. Exemplo 3. Determine os valores do M para os quais esses 3 pontos sejam colineares. Ó, gente, condição do alinhamento, pontos colineares, determinante 0. Então, para isso, vamos armar aqui o determinante. Ó, formamos um determinante de terceira ordem. Você forma a última coluna em 1, né, com as coordenadas dadas, ou então, como vimos aí a princípio, você forma a primeira linha. Bom, o cálculo determinante está lá na nossa primeira partezinha. Você calculando esse determinante, gente, ficamos com essa expressão, ó, que nada mais nada menos fica 3m menos 3 igual a 0, m igual a 3. Então, esse determinante, se são pontos colineares, você trabalha com determinante igual a 0. Nosso caso pedido, m3. Exemplo 4. Para que valor de A, esses 3 pontos pertencem à mesma reta. Novamente, né, gente? Pontos que pertencem à mesma reta são pontos alinhados. Você trabalha com determinante valendo 0. Então, para que você determine este A, novamente, vamos trabalhar com determinante igual a 0. Calculado esse determinante, ficamos na dependência dessa equaçãozinha. E aí, gente, chegamos ao valor do A, que é o pedido do problema, no caso, A igual a 1. Então, é só igualar o determinante a 0 e fazer o seu cálculo. Pontos A, B e C são alinhados. Ele está interessado que você verifique se esses 3 pontos estão alinhados. Para isso, é só você verificar para a condição do alinhamento. O determinante é igual a 0. Este vai ficar para vocês, mas já deixa aqui armado para você verificar. E a resposta é sim. Mas vamos conferir, tá bom? Bem, gente, uma questão da PUC, nosso sexto exemplo. Os pontos A, B e C são colineares. Ele está afirmando já, ó. Para que C esteja sobre o eixo das abscissas, quais os valores das coordenadas do C, que é o A e o B? Então, gente, condição do alinhamento, det igual a 0. Condição para que citado o ponto C seja do eixo X, a ordenada dele é nula. Então, gente, aqui o B já se foi, ó. Cálculo do B, que é um dos pedidos. Para o cálculo do A, você vai usar a condição do det ser 0. E se o det é 0, armamos o determinante com ele, né, igual a 0. Você calculando esse determinante vai ficar na dependência do A menos 7 igual a 0. E aí temos o valor do A, que é 7. Então, se o B já era 0 e o A é 7, o ponto C possui coordenadas 7 e 0. Questão da PUC, gente. Os pontos, esses 3 pontos são vértices de um triângulo. Ó. Calcular K. Se eles são vértices de um triângulo, gente, eles não podem ser alinhados ou estarem alinhados. Determinante diferente de 0. Do mesmo jeito, você aplica o det, né? Só na condição que ser diferente. E aplicando esse det, você vai ficar com essa dependência de expressão. E se o valor é o caso K, diferente de 2. Caso 8, exemplo 8. Dados os pontos A e B. Obtenha o ponto em que o segmento AB intercepta eixo X. Olha, gente, determinação do ponto de interseção, vamos denominá-lo de C. Coordenada XC, YC. Se esse C está ou pertence ao eixo X, necessariamente a sua ordenada é nula, né? Então aqui já se foi o valor do YC. Para o caso do alinhamento, para o caso do XC, vamos usar o alinhamento det de 0. Então, gente, armamos esse determinante já aproveitando o valor do YC valendo 0, ó. E aqui você calcula as coordenadas do C, que passa a ser então 4/3 e 0. Exemplo 9. Dado esse ponto, esses 2 pontos, determinar o ponto da interseção do segmento AB com a bissetriz quadrantes pares. Denominando esse ponto de interseção de XYC. Gente, esse ponto das bissetriz par, coordenadas são opostas. Ó. Então, aplicando o determinante com esses 3 pontos valendo 0, você vai chegar ao A, ó, 7/3. E aqui nós temos o ponto de interseção com a bissetriz par. Gente, deixamos essas questões com os senhores. Não deixe de resolvê-las. E no mais, gente, bons estudos. Façam visita no nosso site e até a próxima.